Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos para a página 73? Bom, então nós corrigimos ontem na nossa live os exercícios e hoje nós vamos para a leitura e produção de texto. Você vai ler 2 mini-contos que são narrativas breves. Observe como em poucas palavras tanta coisa pode ser dita e tantos sentimentos podem ser expressos. Fique atento porque você também está presente nessas entrelinhas, ou seja, ao que não foi dito de uma forma explícita no texto. Vamos lá? O que diz o texto A do jornalista e professor Leonardo Sakamoto? Ele é autor do primeiro miniconto da unidade, dessa unidade aqui. Nasceu em 1977. Olha, o ano de nascimento do meu marido, tem 43 anos. Ou vai fazer, né? Entre seus livros publicados estão Pequenos Contos para Começar o Dia e O que eu aprendi sendo xingado na internet. O Leonardo Sakamoto, ele é bem interessante as coisas dele, eu gosto. Então vamos lá, na página 107 do livro do Leonardo, a gente encontra esse textinho aqui da página 73 de vocês. Texto A. Vó curava os dias tristes com bolinhos de chuva e esticava as manhãs leves com broas de milho. Cair da bicicleta, dava engalinhada. Perder um dente, em sorvete de nata. E para dor de saudade, vó, ela sabia que para isso não havia receita, pois durante anos tentava cozinhar a perda do vô. E jogou a soluçar do neto no ombro, tirando o amargo de sua boca e enganando o vazio. Como é bom a gente ter vó, né? Eu sinto falta da minha. Vamos lá para o texto B? O texto B é do Antônio Carlos Sequim, autor de Fim de Papo, nasceu no Rio em 1952. Ele é crítico, literário, ensaísta e professor e foi membro da Academia Brasileira de Letras já em 2004. Legal, né? Olha só. Fim de Papo. Na milésima-segunda noite, Sherazade degolou o sultão. Forte, né? Vamos lá para a página 74? De olho nas características do gênero. Quem são as personagens desse mini conto? Qual é o tempo em que acontece? É possível determinar com exatidão o lugar dos acontecimentos desse mini conto? Será? E aí, o que vocês acham? Se sim, qual é esse lugar? Se não, qual hipótese poderia ser? Qual é a situação inicial, conflito, clímax e desfecho nesses mini-contos? Discurso indireto livre nós temos? Sim, nós temos, né? E as personagens desse mini-conto? A avó, eu, você, qualquer um de nós. O outro é a Sherazade. Vocês conhecem a Sherazade? A Sherazade é a personagem das 1001 Noites. Olha lá que bonita, ela está desenhada aí na página 74 de vocês. É uma coleção de contos árabes, do século IX, olha quanto tempo. De acordo com essa coletânea, Sherazade se casa com o sultão Shahriar, rei da Pérsia, que dorme com uma mulher a cada noite e manda matá-las no dia seguinte. Para evitar seu destino, Sherazade conta histórias ao rei, que poupa sua vida para que continue a história no dia seguinte. Completando as 1001 noites que nomeiam a obra, o rei decide permanecer com Sherazade e eles vivem juntos e felizes por muitos anos. Olha só que legal que nós temos aqui, são várias histórias narradas. Então, voltando nas características do gênero, nós temos as personagens do mini-conto, A e B, somos nós, é o menino, a avó, esse avô que é citado ali também. O tempo é um tempo cronológico? Não, é um tempo psicológico, não é? Que é ali. E aí, como a gente estava falando, esse tempo é um tempo que acontece na lembrança dessas personagens, E aí a gente chama de tempo psicológico, não é? O lugar que isso acontecia, a gente não consegue ver mais com exatidão, mas a gente pode se lembrar da casa da avó, ou de um palácio. Nós temos essas hipóteses assim,
A situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A gente não tem bem ao certo porque é só um trechinho, mas a situação inicial do menino era a lembrança, né, da avó. Depois o clímax é ali quando ele percebe que o conflito, né, quando a avó não consegue matar a saudade, ela tem remédio para tudo menos para a saudade. E o clímax é que mesmo assim ela agarra esse menino e nos seus braços ela o envolve, permitindo que ele tenha doces memórias, né? E o desfecho é que ele sente saudade dessa avó. No texto B é a questão da Sherazade enganando esse rei, né? Então a gente tem criações de hipóteses para mini contos quando a gente tem o trechinho como nós vimos aqui, tá? Depois o discurso indireto livre é aquele que o narrador dá voz à personagem mentalmente, né? Que nós temos aqui, como por exemplo, voltando aqui na página 73, em nenhum momento do texto A nós temos 2 pontos travessão. Ele já começa, não é a minha avó que curava. É como se ele falasse de todas as vós. Vó curava os dias tristes com bolinhos de chuva. Depois, lá embaixo, ele diz assim: ela sabia que para isso não havia receita, pois durante anos tentara cozinhar a perda do vô. E jogou o soluçar do neto no ombro, ou seja, abraçou, né? Tirando o amargo de sua boca e enganando o vazio, adoçando aquele neto naquela situação, né? Então a gente não tem assim e o neto disse, ou a avó falou, né? Isso aí é o discurso indireto livre. Então, na página 74, vocês grifem aí no livro de vocês, esse lembre-se que tá aí, discurso indireto livre, quando a mistura do discurso direto com o indireto, tá? Sem aspas, sem travessão, sem nada. A gente consegue perceber através da escrita a mudança de personagem. Deixou de ser a personagem, passou a ser o narrador ou vice-versa, tá? Na 6, explique a expressão em destaque no trecho a seguir, pois durante anos tentara cozinhar a perda do avô, ou seja, ela tentava matar com comida, né? Aquele sentimento ruim que ela tinha. O menino caía de bicicleta, vou fazer uma galinha. Quem é que nunca teve uma avó que quando você chegava lá, ou tava brincando, aconteceu alguma coisa, eu tive muito isso, né? De repente pode ser que seja da minha realidade. Mas ela dizia assim: filha, a avó viu que você estava triste, a avó fez uma canjica para você. Ou então a avó fez chocolate quente, ou a avó fez pudim que ela fazia bem, pão. Às vezes ela falava assim: filha, a avó viu que você levanta cedo para ir para a escola, a avó fez pãozinho para você tomar café. Então, assim, ela queria me agradar, né, de uma forma bacana e quem é que nunca quis agradar alguém pela boca, né, adoçando sobre isso, tá? Então é mais ou menos isso aí. Vocês não vão precisar fazer, a gente tem essa discussão junto, porque nós vamos construir um mini conto juntos. Eu vou dar instruções para vocês e vocês vão trabalhar com isso, tá? Quando a gente tem aqui a Sherazade, Mil e Uma Noites, a questão 1 aqui é o que há em comum entre a história das Mil e Uma Noites e o mini conto. O que é em comum? Cada noite ela tinha um conto. Então, um mini conto era contado ali todas as noites, tá? Depois, lá na página 75, nós temos aqui, justifique, questão 3, o desfecho do mini conto, quais efeitos esse desfecho provoca no leitor. A gente tem o desfecho de que ela mata o seu esposo, e aí a gente acha que ela mata, assim, matou fisicamente, mas não, ela matou todo aquele coração ruim que ele tinha e ela provou que ele poderia se apaixonar. É isso que acontece quando a gente acaba lendo o livro da Sherazade. Bom, o que agora é que nós começamos a trabalhar? Até aqui era pra gente entender um pouquinho do que é o mini conto, tudo bem? Vamos lá comigo, na página 75,
peguem aí as canetas de vocês, coloridas e tudo mais, não esqueçam nunca de colocar as datas, né? Hoje é dia 21, põe lá, ó, 21/5, vídeo aula, tá? Aí a gente tem aqui mini conto. Leia a seguir a resposta dada em uma entrevista por Marcelo Spalding, autor brasileiro de mini contos, quando lhe pediram que definisse o que é um mini conto. O mini-conto é um tipo de texto narrativo extremamente curto, que deve conter nele todas as técnicas do conto, assim como o bonsai. Tem todo o feitio da árvore. Cortázar dizia que o romance vence por pontos e o conto por nocaute. O mini-conto é um nocaute no primeiro soco do primeiro round. Ou seja, o mini-conto define a luta no primeiro round, na primeira investida. O que ele quer dizer com isso? Ele conta toda a história num trecho pequeno, mas tem emoção ali naquele momento, tá? Então, a gente tem aqui, olha só. Ele fala que além do bonsai, ele usa o boxe e tal, que é isso que a Pro acabou de explicar, tá? A luta de boxe não tem vários rounds? A Pro adora boxe, então vamos falar. A luta de boxe tem vários rounds. E ela tem vários jabs ali, várias posições. E aí você tem vários pontos de acordo com o que você alcança ou acerta o seu adversário. Quando ele pega um jab que dá um gancho no pescoço, principalmente aqui, né? Que ele pega aqui assim, e ele dá aquele mata que o cérebro faz assim, dá aquele apagão, que aí faz o nocaute, que o lutador cai naquele minuto ali, que ele no primeiro round, no primeiro soco ou na primeira investida, ele pabuf, define a luta ali, é a mesma coisa do mini-conto. Então ele não precisa descrever muito as coisas, mas ele precisa ter emoção no primeiro round, ele precisa ter emoção no primeiro impacto da história, tá? Então vamos lá. 75. O que nós vamos colocar aqui? A gente sabe que o mini-conto é um gênero conciso, curto. Não significa que é escrever 2, 3 linhas. Significa que são palavras carregadas de emoção num curto espaço ali, tá? Escrita, sei lá, 10 linhas, 15 linhas, mas ele resume ali, ó, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Tem toda essa estrutura num trechinho assim bem sucinto, tá? Não é resumo de nada, é história contada. Então, na página 75, o que eu gostaria que vocês grifassem é aqui, ó. Mini-conto é um gênero narrativo caracterizado pela curta extensão e pelo registro essencial, o que exige maior participação do leitor para compreender o meio digital, o meio para compreender o que está implícito no texto. Pode ser publicado em qualquer... O mini-conto ele pode ser publicado, gente, em qualquer lugar. Jornal, revista, livro, editorial, ele cabe em qualquer lugar, depende do texto e o contexto que você vai colocá-lo. Tá? Ele cabe, assim, numa apresentação, é um texto versátil, tá? Então, ele pode ser tanto impresso como né? Hoje a gente tem tanta mídia digital, tem até os podcasts, né? Que fala podcast, sei lá como é que fala isso aí. Vocês são microblogueiros aí, conhecem mais do que eu, tá? E é por isso que eu sinto tanta saudade de vocês, porque vocês me ajudariam muito com isso, tá? Na página 76, eu vou colocar para vocês no final desse vídeo as características de um mini conto, tá? As características, a compreensão dele e o gênero que ele é publicado. Na verdade, a Pro vai dar assim um mapinha mental para vocês. Aí vocês têm que fazer o de vocês, é claro, para ficar fácil para estudar para a prova. Mas na verdade a Pro tá meio que resumindo em palavras mais adequadas o que vocês acabaram de grifar na página 75, tá bom? Então vamos agora para a nossa
produção de texto. Antes de irmos para a nossa produção de texto, na página 77, você vai ver agora as fotos. E aí a Pro vai postar para vocês um outro vídeo amanhã sobre a produção de mini conto, tá bom? Então, para hoje, vocês vão pegar essas fotos, essas imagens que a Pro vai ter aqui no final para vocês construírem um mapa mental sobre o gênero. E vocês vão, podem voltar ao vídeo, reler essas coisas que é muito interessante vocês descobrirem através da definição que a Pro coloca aqui do que é o mini conto no que foi lido, tudo bem? Então, praticamente hoje vocês terão de fazer apenas o mapa mental, tá bom? Amanhã nós temos 2 aulas e aí nós temos aí um tempero narrativo gostoso pra gente fazer, tá bom? Ó, Deus abençoe, gente. Até amanhã.